Oi, gente! Tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês como foi a minha experiência no Consulado Americano de São Paulo para os vistos J1 e J2. O visto J1 é de estudante de trabalho e, no meu caso, como eu vim para os Estados Unidos para fazer uma parte do meu doutorado, a minha classificação é Research Scholar. O visto J2 é para o dependente, esposa ou esposo e filhos, caso houver. No caso, meu marido foi comigo para tirar o J2 dele. Eu tenho um outro vídeo para falar um pouco sobre os processos de formulários, que são muitos formulários, agendamentos, taxas, mas eu resolvi fazer esse vídeo separado para poder falar mais específico da entrevista, que é uma coisa que bastante gente tem dúvida, e para o vídeo não ficar muito longo. Eu sei que tem algumas diferenças entre os consulados no Brasil, mas em São Paulo você precisa fazer 2 agendamentos. Um no CAVES, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante do Visto, e o outro no consulado mesmo. Eles ficam em lugares diferentes da cidade. O CASE fica na Vila Mariana e o consulado fica na Chácara Santo Antônio. Por isso nós decidimos marcar no CASE num dia e no consulado no outro dia, para não ter perigo da gente acabar atrasando e perder o horário do outro, porque a gente nunca sabe quanto tempo pode demorar em cada lugar. No CASE, nosso agendamento era 2h30, a gente chegou lá 2h18 e já estava uma fila gigante, inclusive já tinham chamado para entrar o pessoal das 2h30. Então a gente entrou e ficou um pouco mais ali pro fundo. Lá no caso, você pode entrar com celular e com bolsa, eles só pedem que a gente desligue o celular antes de entrar. Aí a gente passa por uma vistoria com detector de metais e eles também revistam a nossa mochila. Depois a gente já é direcionado para algumas filas e quando chega a nossa vez, a gente senta assim numas cabines com vidro, eles tiram foto e a biometria. É assim bem rápido, coisa de 2 minutos. Ao todo, a gente ficou lá dentro do CASE por cerca de 50 minutos e foi bem tranquilo. Agora, a parte mais complicadinha assim é a entrevista no consulado mesmo. Lá a gente não pode entrar com aparelho eletrônico, então a gente deixou as nossas mochilas com computador, celular, no hostel que a gente estava e a gente foi só com a pasta de documentos. Para quem não tem essa possibilidade, não tem onde deixar o celular, os eletrônicos, no consulado não tem nenhum guarda-volumes, mas na frente do consulado tem alguns restaurantes, alguns lugares que tem guarda-volumes. Eu acho que o preço é por volta de R$40, você pode deixar as coisas lá, sempre ouvi falar que é seguro, que não tem problema nenhum. A nossa entrevista estava agendada para as 11 horas da manhã, a gente chegou lá 10h30 e já estava uma fila enorme. Naquele momento, o pessoal das 10h30 estava entrando no consulado, mas quem estava agendado para as 11 e para as 11h30 já estavam formando filas nas ruas. Nós ficamos um tempo na fila até passar pelos portões, depois a gente ficou um tempo em outra fila para poder passar ali pelo detector de metal e depois a gente pega outra fila, que é onde a gente vai fazer a entrevista mesmo. Ao todo, a gente ficou umas 3 horas na fila, sempre em pé, né? Não tem nenhum lugar para sentar. E quando a gente fez a entrevista, tava muito calor, então a gente passou muito calor também, porque o lugar é aberto. Do lado de dentro é coberto, mas como o lugar é todo aberto, fica bem quente lá dentro. Então é sempre bom ir com roupa confortável, porque a gente fica bastante tempo em pé. Essa é a parte mais cansativa, mas eu acho que depende muito da época que você vai também. Eu fui em abril de 2024 e eu sei que naquela época estava sempre com filas muito grandes e a estimativa de tempo lá dentro era realmente de 3 horas, mas conheço algumas outras pessoas que foram em épocas diferentes e foi mais rápido. Uma coisa interessante de saber é que as entrevistas elas não são realizadas em local privativo. Às vezes a gente pensa que vai entrar em alguma sala para fazer entrevista, mas não é assim. As entrevistas ocorrem no mesmo local onde você fica esperando nas filas. Você é direcionado para um local como se fosse um guichê de atendimento, com uma pequena divisão entre os outros entrevistados, e você fica em pé ali mesmo conversando com o consul que está do lado de dentro. Tem um vidro que separa a gente e o consul, e eles falam através de um microfone, e isso às vezes pode dificultar um pouco a gente entender algumas coisas, né? E a gente também acaba conseguindo ouvir a entrevista da pessoa que está bem na nossa frente. E às vezes isso faz com que a gente fique um pouco ansioso também. Já tinham me falado que a entrevista para o J1 é toda em inglês, mas mesmo depois da consuleza ter visto o nosso pedido ser para o J1, a primeira pergunta que ela me fez foi em português e foi o que eu ia fazer nos Estados Unidos. Como na minha cabeça eu sabia que eu ia ter que falar inglês, eu já estava me preparando para aquilo, eu acabei respondendo a pergunta em inglês e depois disso a entrevista foi toda em inglês. Quando ela falava comigo, ela falava em inglês e quando ela direcionava alguma pergunta para o meu marido, aí ela falava em português.
Bom, eu respondi para ela que eu estava indo para os Estados Unidos fazer uma parte do meu doutorado e falei o local. Aí ela olhou para o meu marido, perguntou quem era ele e o que ele ia fazer lá. Ele disse que ia apenas me acompanhar e aí ela ficou olhando e falou, tá, acompanhar, e como se quisesse que explicasse mais um pouco, tipo, você vai lá só para acompanhar ela, não vai fazer nada. Aí ela já perguntou para ele o que ele fazia aqui no Brasil, ele falou sobre o trabalho dele e ela explicou que com o nosso tipo de visto ele não poderia trabalhar aqui nos Estados Unidos. Ela também me perguntou exatamente o que eu ia fazer na instituição para qual eu vim aqui e por que eu tinha escolhido esse local para vir. Depois ela me perguntou sobre a minha pesquisa e perguntou também o motivo de eu ter escolhido aquele tema de pesquisa e até compartilhou uma história pessoal da vida dela com a minha área de pesquisa. Depois ela me perguntou quanto tempo que eu ia ficar nos Estados Unidos e o que eu ia fazer no Brasil quando eu voltasse desse período aqui. Depois ela me perguntou quem iria pagar a viagem e eu expliquei para ela que esse meu intercâmbio seria financiado pela CAPES, né, que é uma agência de fomento, e ela perguntou se fora esse financiamento ia ter algum outro suporte e eu falei que seria por financiamento próprio e a gente tinha até levado alguns comprovantes, extrato bancário do meu marido e perguntei se precisava e ela falou que não precisava. Depois ela pediu a nossa certidão de casamento, olhou e comentou que fazia pouco tempo que a gente estava casado, não fazia nem um ano, e perguntou quanto tempo fazia que a gente estava junto. Antes da entrevista, lá no consulado mesmo, eles nos deram um panfleto sobre direitos trabalhistas nos Estados Unidos e a consulada me perguntou se eu tinha recebido, se eu tinha lido e o que eu tinha achado sobre aquilo. Então, na hora eu nem achei que seria muito importante aquele panfleto, mas talvez se você receber esse panfleto e você estiver vindo para estudar aqui, seja bom você ler, porque talvez perguntem para você sobre isso também. Ela disse que era importante eu saber dos meus direitos como pesquisadora aqui nos Estados Unidos, porque as leis deles são diferentes das leis do Brasil e eu tinha que ficar atenta para evitar sofrer alguma relação abusiva com o meu orientador, como, por exemplo, horas de trabalho e coisas assim. Bom, foram essas as perguntas que fizeram pra gente. Em relação aos documentos, a gente levou muitas coisas, mas só pediram mesmo o DS 2019, o comprovante da taxa SEVES e depois a nossa certidão de casamento. Bom, a gente percebeu que a nossa entrevista foi um pouco mais demorada do que o padrão ali, inclusive outras pessoas que tiraram esse tipo de visto e compartilharam comigo, disseram que foi bem tranquila a entrevista. Eu acho que eles fazem um pouco mais de pergunta quando é J1 e J2, quando é só o J1 acaba sendo um pouco menos de perguntas, mas muitas vão ser as mesmas que fizeram aqui pra mim. A gente perde um pouco a noção do tempo lá, mas eu acho que a nossa entrevista durou cerca de 8 a 10 minutos, enquanto eu via que a média era mais ou menos uns 3 minutos. E essas perguntas que fizeram para mim não são regras, cada cônsul vai conduzir a entrevista de uma forma e também cada pessoa ali vai responder de uma forma, então não tem regra, né? Mas algumas perguntas costumam ser padrão, então é bom você se preparar o máximo que puder para responder diversas coisas que eles podem perguntar. Bom, foi isso. A gente deixa o nosso passaporte lá e eles têm até 10 dias úteis para nos devolver com o visto. Quando a gente vai fazer o agendamento da entrevista no site, a gente já tem lá a opção de pagar a taxa de entrega e receber o nosso passaporte com o visto em casa, ou a gente pode retirar lá no CASV, que foi o lugar onde a gente foi tirar foto e a biometria. Apesar de ser 10 dias úteis, o nosso foi bem mais rápido, mandaram um e-mail pra gente falando que ficou pronto. E o meu marido foi lá retirar os nossos. E também quem recebeu em casa, eu ouvi falar que, assim, 3, 4 dias já recebeu. Então costuma ser bem rapidinho, mas é bom contar que ali seria no máximo 10 dias úteis. Bom, é isso. Se você tiver alguma dúvida mais específica que eu não tenha contemplado aqui nesse vídeo, você pode deixar nos comentários ou me chamar no Instagram, que eu tô sempre disponível para ajudar quem me procura. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, você pode curtir e compartilhar com alguma outra pessoa que talvez esteja precisando, passando por esse mesmo processo. É isso, tchau, tchau!